Estúdio do Povo, as melhores vozes do Brasil. 99 FM. 99 FM. Queridos, graça e paz, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus, amém? Nós vamos trazer aqui mais um momento de fé, um momento de palavra para sua casa, para sua vida, para sua família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, ou o antigo Saulo, como você o conhecia. A Bíblia mostra antes da sua convenção que o apóstolo Paulo, ainda chamado de Saulo de Tarso, foi um grande perseguidor violento dos cristãos. Porém, a Bíblia ela não descreve todos os detalhes de como foi ele caçar as pessoas. Grande parte do que sabemos com toda certeza é que vem das pistas históricas, costumes judaicos da época e interpretações de estudiosos. O que a Bíblia diz claramente sobre Saulo de Tarso, ou o que a Bíblia diz claramente sobre Paulo. A Bíblia afirma que Saulo ele devastava a igreja, entrando de casa em casa para prender cristãos. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Atos, capítulo 7, versículo 58, versículo 8 e 1. Pedia cartas oficiais para perseguir cristãos. Em outras cidades, como Damasco, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2, prendia homens e mulheres e os levava acorrentados. Participou de interrogatórios e punições contra cristãos nas sinagogas. Paulo de Tarso, ele não só violentava, batia, como também ele torturava os cristãos que eram aprisionados, presos por ele ali. Veja alguns textos importantes que a Bíblia fala sobre isso, que é o livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Leia também o livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Leia livro de Atos, capítulo 22, versículo 4. Leia livro de Atos, capítulo 26, versículo 10 e 11. E leia também livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Amém? O que os estudiosos e as tradições históricas entendem por trás disso? Paulo provavelmente usava uma rede de informantes, os famosos Zé Povinho nos nossos dias atuais, os famosos Cagueta, Dedo Duro, os amigos de Jó, os irmãos de Davi, os irmãos de José, como a gente apelida hoje em dia, né? Na época, os cristãos se reuniam escondidos, assim como na China, esconde. Naquela época, os cristãos se reuniam escondidos dentro de casas. Muitos estudiosos acreditam que Saulo recebia denúncias, né, de líderes religiosos, vizinhos, membros das sinagogas, judeus contrários aos seguidores de Jesus. Assim ele descobria onde os cristãos estavam, reunidos, escondidos. Ele fazia batidas nas casas. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 3, diz que ele entrava na casa, de casa em casa. Isso sugere algo parecido com invasões, prisões forçadas.
retirada pública dos cristãos, humilhação diante da comunidade. Mulheres também eram presas, algo considerado muito agressivo naquela cultura, mas que acontecia. Paulo não era um assassino solitário, como um caçador comum. A Bíblia não mostra Paulo saindo sozinho com a espada, matando pessoas pelas ruas. O mais provável, historicamente, é que ele atuava como agente religioso, autorizado pelo Sinédrio. Entregava cristãos para o julgamento, apoiava condenações à morte, participava das perseguições institucionais. Em Atos capítulo 26, versículo 10, ele mesmo admite: quando eles eram mortos, eu dava meu voto contra eles. Paulo votava a favor da morte dos cristãos. Isso indica a participação oficial nas execuções, né? Alguns historiadores acreditam que havia uma tortura. Em Atos capítulo 26, versículo 11, Paulo diz: muitas vezes eu castiguei nas sinagogas para obrigá-los a blasfemar. E a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E alguém que está sendo torturado até a morte e obrigado a blasfemar e blasfemou, será que foi salvo, irmão? Esse é um tema que nós vamos deixar para outro dia. Mas isso sugere que as pessoas foram açoitadas, prisão psicológica, violência física, tentativa de forçar cristãos a negar a Jesus. O lado oculto que muitos pregadores comentam, muitos estudiosos cristãos dizem que Paulo era extremamente zeloso, acreditava sinceramente estar servindo a Deus, via os cristãos como uma ameaça ao judaísmo. Para quem não sabe, o judaísmo não acredita em Jesus, não acredita no Espírito Santo. Talvez tenha sido temido pelos primeiros discípulos, por isso quando ele se converteu, muitos cristãos não acreditavam na sua conversão. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 26. Um detalhe muito forte depois de convertido é que Paulo, ele nunca escondeu o seu passado. Ele dizia: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. A transformação dele é considerada uma das maiores da Bíblia, de perseguidor para pregador do Evangelho. Somente Cristo tem o poder de fazer isso. A igreja, a religião, o Evangelho, o cristianismo é o único que eu conheço que já pegou traficante, transformou em pastor, prostituta, transformou em missionária, homossexuais, mulheres sexuais, não sei nem como é que fala, não sei se o certo é lésbico, mas o Evangelho é o único, o cristianismo é o único que eu conheço que transformou as pessoas, tirou do tráfico, das drogas, das bebidas, da prostituição. Muitos estudiosos acreditam que a experiência no caminho de Damasco abalou profundamente Paulo, porque ele provavelmente já tinha visto cristãos morrerem sem negar a Jesus, incluindo Estevão, que morreu orando pelos seus perseguidores. Isso pode ter marcado a mente do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Depois a gente vai entrar em mais detalhes a respeito de Paulo, amém? Querido, eu sou o pastor Francarles Santos, PhD em Ciências Ocultas, cursando o básico e o médio pela Faculdade de Refidim, Santa Catarina, né? A gente deu uma trancada na nossa faculdade devido às nossas situações atuais. Você que pode, nos ajude, nos abençoe, você que pode ajudar
para que essa rádio não saia do ar, você que pode nos ajudar para que a palavra de Cristo continue chegando nos 4 cantos da terra, através dessa rádio, nos ajude, nos acompanhe, esteja conosco, amém? Eu vou deixar aqui o meu Pix, para você que pode nos ajudar com uma oferta. É o meu CPF 374-863-278-99. Ou você que pode entrar no Google, escreve lá TV Pastor Francarli Santos. Dentro do meu site vai ter várias opções para você estar fazendo uma oferta de qualquer valor, do que Deus tocar no seu coração, não importa o valor, amém? Ou você que prefere comprar um livro, se você comprar um dos nossos livros, você também já vai estar ajudando a gente. Entra no aplicativo do Play Store, lá tem o símbolo do livro e você vai escrever lá, Francarli Santos. Dentro do Play Store, você escreve Francarli Santos, vai aparecer todos os meus livros disponíveis para você. Agora que você que quiser comprar o nosso livro diretamente pelo nosso site, custa R$ 4,99. Se R$ 4,99, meu querido, não for te atrapalhar na sua água, na sua luz, na sua comida para dentro de casa, nos ajude a obra de Deus, amém? Aquilo que você dá para Deus, Deus te dá em dobro. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai de toda a eternidade, venha abençoando o teu povo, tua casa, venha abençoando a cada um, Senhor, que está ouvindo esta rádio. Venha abençoando, meu Deus, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 99 FM. Está entrando no ar. Programa Semeadores de Cristo. Semeadores de Cristo. Músicas evangélicas, entretenimento e a palavra de Deus ao seu coração. Músicas para aumentar a sua fé. Louvores para adorar. Eu vou adorar. Fique ligado. Deus tem bênçãos para você. Eu era um pecador e ele o Salvador.